Bom, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Não sei se é o, terceiro, quarto vídeo, mas na minha cabeça faz sentido, tá? Agora, se eu vou conseguir expressar isso de uma forma que faça sentido para ti, ou que pelo menos eu fique satisfeito achando que tem alguma chance de fazer sentido para ti, bom, aí é outra história. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu tô trazendo um tema para a gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Bom, a gente vai seguir no nosso tema do lar, do se sentir em casa, né? Desse referencial que pode ser algo físico, concreto, um ponto, né? no mundo, mas que também pode ser um estado interno, algo mais associado aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, né? A gente falou e associou bastante a esse local, a essa referência, enfim, a sensação de conforto, de segurança, de tranquilidade, de pertencimento, de realização, né? Um bem-estar. A gente conversou nos vídeos anteriores sobre conforto, a gente conversou sobre segurança. No último vídeo, minha caneta aqui caiu. No último vídeo, a gente falou sobre o descanso, né? E eu vim com uma proposta de a gente pensar o descanso como algo mais ativo, a gente diferenciar bem o descanso da inatividade, pensando muito que o descanso seria a atividade ou o ato de desfazer o cansaço. E aí, quando a gente foi olhar, né, uma definição de cansaço, pensar a definição desse cansaço, a gente pensou o cansaço como a fadiga causada pelo excesso de trabalho, excesso de exercício, de doença, enfim, mas relacionado ao excesso, esse mal-estar, essa fadiga causada pelo excesso. E aí, quando a gente está pensando no descanso, a gente está pensando, por que a gente não pode pensar no ato de desfazer o cansaço, de desfazer o excesso, né? Então, eu dei o exemplo aqui, né, e no vídeo passado, com a ideia de que, né, um dia onde a gente ficou deitado no sofá, vendo Netflix, comendo, dormindo, mexendo no celular, como um dia onde talvez teve excesso de inatividade, de ficar parado, né, um excesso de não mexer o corpo, e que um descanso para um dia inativo poderia ser uma atividade física, um exercício, fazer alguma coisa, mexer o corpo, né? Pensando sempre com essa ideia de que o descanso seria o ato de desfazer o excesso. Então, quando a gente vai pensar lá naquela nossa frase inicial, né, e a gente está voltando aqui com uma certa frequência nela, né, mas eu acho que é interessante a frase do Pumba, né, do Rei Leão, onde lar é onde o bumbum descansa, né? Por que não pensar que lar é onde se desfaz o excesso? E por se desfazer o excesso, se encontra, se promove o equilíbrio, né? Então, esse foi mais ou menos o ponto onde a gente terminou o vídeo passado. Só que assim, né, a gente está falando aqui, e a gente conversou no vídeo passado bastante sobre excesso. Essa palavra excesso, ela chama a atenção dos psicólogos, né? Porque quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de bem-estar, de qualidade de vida, normalmente excesso é algo que não fecha tanto assim, né, com bem-estar, qualidade de vida, saúde mental, né? Só que tem uma outra palavra que o psicólogo gosta bastante, que é a falta, né? Então eu queria começar aqui conversando sobre essa relação entre excessos e faltas, né? Porque assim,
quando a gente está falando de um excesso, vamos pensar, né? Se a gente está falando de um excesso de inatividade, vamos seguir no nosso exemplo aqui. Eu passei o dia inteiro fazendo nada e no final do dia eu terminei cansaço, eu terminei com um mal-estar por causa daquele excesso de fazer nada, né? Eu também poderia descrever esse mesmo dia como um dia em que eu fiquei fazendo nada, que me faltou atividade física, que me faltou ter o que fazer alguma coisa, né? Normalmente, quando a gente está falando de excessos e faltas, a gente vai ver o quê? Que um leva ao outro, né? Ou até mesmo que eles são a mesma coisa. E eu quero propor aqui a ideia de que excessos e faltas são a mesma coisa. São o quê? São desequilíbrios, né? Um dia a gente, de certa forma, a gente pode dizer aqui, eu quero trazer a analogia, né, ou a figura de linguagem de que excesso e falta são dois lados da mesma moeda. O que faz diferença para qual lado a gente, né, se a gente vai ver um excesso ou se a gente vai ver uma falta, é de onde eu estou olhando aquela moeda, né? Como eu falei aqui, trazendo de novo, né, o exemplo, um dia com excesso de inatividade é a mesma coisa que um dia com falta de atividade. E um dia com excesso de atividade é a mesma coisa que um dia com falta de inatividade. Então a gente está vendo que eles podem ser, o excesso e a falta não só estão relacionados, como talvez sejam, de certa forma, em sua essência, a mesma coisa, sejam iguais, ambos sendo desequilíbrios. Então, quando a gente está falando de saúde mental, de qualidade de vida, de bem-estar, assim como o excesso não contribui para eles, a falta também não contribui para qualidade de vida, bem-estar, saúde mental, né? Só que, quando a gente fala, né, vamos pensar assim, eu falei aqui a ideia de que descanso é o ato de desfazer os excessos. A gente está olhando essa moeda pelo lado do excesso. Como é que seria se eu olhasse essa moeda pelo lado da falta? Descanso é desfazer o excesso? Se descanso é desfazer o excesso, o que é suprir a falta? Que coisa é essa? Que sensação é essa? Do que a gente vai chamar esse ato, essa intenção, essa busca por suprir uma falta? E aí eu queria propor aqui, a gente podia pensar, né? Eu fiquei pensando, será que a gente pode falar em realização? Será que a gente pode falar em pertencimento? Será que a gente pode falar em quê, né? E aí me veio a ideia de a gente falar em plenitude, tá? Pensar suprir uma falta como a promoção, um ato que contribui para essa sensação de plenitude, de estar completo. Porque eu supri uma falta, me faltava algo, né? Eu supri aquela falta, eu obtive aquele algo, eu coloquei aquilo na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, né? Na minha experiência subjetiva, e agora eu estou completo, eu estou pleno. Se a gente está pensando que descanso é desfazer o excesso e plenitude é suprir a falta, por que a gente não pode pensar que lar é onde o lugar onde a gente se sente pleno, onde a gente se sente completo, onde a gente satisfaz as nossas faltas e promove um equilíbrio? Então a gente poderia dizer, né, vamos voltar até na brincadeira, se lar é onde o bumbum descansa, a gente pode dizer também que lar é onde a gente se sente pleno. Lar é onde o bumbum, se é o caso, se a gente quiser repetir, usar essa palavra de novo, lar é onde um bumbum se sente pleno, né? Onde a gente encontra esse equilíbrio agora, não vindo do lado de desfazer um excesso, mas vindo pelo lado de suprir uma falta. E a gente chega nesse ponto central, nesse lugar que pode ser físico, pode ser, né, um lugar concreto, mas também esse lugar que pode ser um estado interno de
plenitude, de ter uma falta suprida. Por que isso é importante? Por que é legal a gente pensar dessa forma? Porque lá no início a gente veio falando, né? Vamos lembrar que esse vídeo ele começou com aquela ideia de que eu, né, com aquele relato, meu relato do congresso, onde eu fui no Congresso Brasileiro, e, enfim, apesar de eu estar fazendo coisas muito legais, estudando, vendo palestras e tudo isso é interessante, em determinado momento comecei a sentir falta da minha casa, da minha cama, aquela história, eu estava no quarto de hotel, né, enfim, e aí a gente vê pela falta, né, lá eu estava vendo pela perspectiva da falta. Se a gente vai olhar na nossa perspectiva de faltas e excessos, talvez lá, ou, né, durante o congresso, e existia mesmo um excesso de informação, um excesso de atividade, um excesso de estudo, e era o momento de ter aquele excesso. Mas aquele excesso também levou a uma falta de inatividade, uma falta de, digamos assim, de descanso, vamos usar essa palavra, tá? Mas, né, uma falta de inatividade, uma falta de descanso, uma falta de fazer outras coisas que não fosse estudar. E essa falta refletiu, né, se tornou essa sensação de não se sentir em casa. Então, quando a gente está pensando, e aí desse pensamento, a gente foi para a ideia de que, bom, tá, como é bom ter um lugar para onde retornar, né, voltar para casa. Mas a gente também foi para o lado onde, como é que a gente pode promover, cultivar, criar esse lugar, essa nossa casa, esse lar, esse espaço onde eu me sinto seguro, confortável, tranquilo, pertencente, onde eu descanso e, por que não, esse lugar também onde eu me sinto pleno, completo. Quando a gente está pensando nessa plenitude, talvez seja interessante, né, ou pensar nessa plenitude, olhar por essa perspectiva da falta, talvez nos ajude a entender alguns aspectos de como a gente pode criar, cultivar, construir esse lar. Então, assim, né, se no vídeo passado eu te propus a ideia de pensar o que está tendo, né, quais são os excessos na minha vida e quais são os descansos que eu poderia ter, né, para promover essa sensação de estar em casa, de estar num lar, esse ponto de equilíbrio. Hoje, por que não a gente pensar a mesma coisa agora sob a perspectiva da falta, né? Bom, o que falta na minha vida? O que eu posso fazer? Que lugares eu me sinto pleno, ou eu sinto que essa falta foi suprida? Que comportamentos estão associados a essa sensação de plenitude, de suprir uma falta? Por que não? Que tipo de pensamentos podem me ajudar nessa experiência subjetiva de me sentir completo? Será que tem uma forma diferente, uma perspectiva diferente de eu encarar a vida, de eu pensar sobre as coisas que vai contribuir para essa plenitude? Será que tem algum sentimento, um sentimento que me falta e como é que eu posso suprir ele? Quando a gente está falando em suprir essas faltas, né, é óbvio que assim, elas podem vir de fora do meu ambiente, né, de referenciais externos. Mas será que tem uma forma de eu suprir essas faltas vindo de dentro, vindo das minhas próprias atitudes, vindo do meu próprio pensamento, vindo do meu próprio estado interno? Porque às vezes não vai ser possível a gente contar com a ajuda de elementos externos para a gente se sentir em casa. Vamos voltar para o meu exemplo lá do congresso, da viagem. Não era possível eu voltar para casa para dormir em casa, na minha cama, né? Que não era possível. Mas será que tem algum outro comportamento, algum pensamento, alguma forma de eu pensar, de eu ver aquela situação para eu poder me sentir um pouco mais em casa? Eu posso pensar que, bom, eu estou com pessoas queridas, eu estou com pessoas interessadas no mesmo assunto que eu estou
executando algo, estou fazendo, estudando algo que eu gosto, que eu tenho interesse, e talvez assim eu me sinta um pouco mais pleno, um pouco mais em casa, um pouco mais nesse ponto de equilíbrio, né? Onde, tudo bem, talvez tenha alguns excessos, talvez tenha algumas faltas, mas eu estou ali promovendo esse equilíbrio, promovendo essa plenitude, no caso, se a gente está pensando pela lógica, pela perspectiva da falta, promovendo essa plenitude na minha experiência subjetiva, né? Então eu queria a reflexão, a proposta de reflexão desse vídeo é justamente a gente traçar esse paralelo e fazer esse lado oposto, né? Se no vídeo passado a gente falou do descanso da inatividade, né, do suprir, né, do desfazer o cansaço, do desfazer o excesso, nesse vídeo justamente a ideia é a gente olhar pelo outro lado da moeda e ver agora, não numa lógica de cansaço, né, não numa lógica de descanso, de desfazer o cansaço, desfazer o excesso, mas numa lógica de buscar uma plenitude, de buscar suprir uma falta, né? E aí ficam as perguntas. Bom, o que está faltando na minha vida? O que poderia me dar essa sensação? Em que lugares eu me sinto pleno, completo? Como construir, cultivar essa sensação de plenitude na minha vida? Porque afinal de contas a gente vê que isso está relacionado com um lar. Assim como a gente pode dizer que lar é onde o bumbum descansa, lar é onde se desfaz o excesso e se encontra o equilíbrio, a gente pode dizer que lar é onde o bumbum se sente pleno, lar é onde a gente satisfaz as nossas faltas e encontra o equilíbrio. Mas enfim, né? Não sei se ficou bem claro, tentei me fazer o mais claro, ser o mais claro possível, né? Mas se isso te faz pensar alguma coisa, se tem alguma reflexão, algum pensamento, alguma coisa que tu gostaria de compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.